Você que está assistindo esse vídeo, imagine a seguinte situação. Te oferecem duas pílulas, uma azul e uma vermelha. A azul, se você escolhê-la, você pode ir ao cinema assistir a um filme muito caro, a um blockbuster que tem bastante investimento, que tem estrelas e astros de Hollywood, que todos os seus amigos vão estar falando sobre ele no trabalho e já estão falando sobre ele nas redes sociais, mas que é um filme que, na verdade, ele é o mesmo filme que você já viu 2, 3, 4, 12, 20 vezes antes, desde que você é um adolescente lá no começo dos anos 2000, você já via esse mesmo filme, que foi ganhando novas roupagens, ele vai se disfarçando de coisas novas, mas é sempre o mesmo. E ele não reconhece isso pra você, ele diz que ele é algo novo, ele se vende com muita grana de publicidade, com muita grana de marketing, como algo revolucionário, como o filme do ano, como um evento que você não pode perder de jeito nenhum. Se você escolher a pílula vermelha, você também pode ir ao cinema assistir a outro filme que está sendo lançado no mesmo dia, mas esse filme, que também é muito caro, que também é um blockbuster, que também tem astros e estrelas de Hollywood, e que também já está sendo feito desde 1999, sei lá, mais ou menos ali. Só que esse sabe disso, e esse não tá mentindo pra você. Ao invés de te iludir, ao invés de usar todo o dinheiro de propaganda, de marketing, pra se vender como um evento revolucionário, como algo novo que você não pode perder, ele sabe que ele faz parte de um mecanismo industrial muito maior, ele sabe que ele tem razões prioritariamente mercadológicas de existir, e ele decide ser um filme sobre isso. E ele decide refletir sobre isso em sua própria narrativa de maneira metalinguística, para que você que é um adulto, que já tem mais de 20, 25 anos, consiga apreciar o filme tanto quanto um blockbuster mais catártico, quanto também intelectualmente, pensando naquilo que você tá fazendo enquanto você assiste ao filme. E aí, qual dos dois você escolheria? Pensa aí, você escolheria a pílula azul ou a pílula vermelha? E antes que eu comece a falar especificamente de Matrix Resurrections, que é o filme sobre o qual eu vou falar nesse vídeo, eu já convido vocês, eu vou deixar o card aqui em cima, a assistirem ao meu vídeo sobre o primeiro Matrix de 1999. É um vídeo mais longo, que eu explico por que eu considero o Matrix original uma obra-prima, e eu também vou deixar, talvez em algum lugar, talvez na descrição do vídeo, o link, ou no final, eu também posso deixar nos cards, no final do vídeo, para um vídeo recente, que tá inclusive aqui nos mais recentes do canal, sobre o Matrix 2 e 3, que são o Reloaded e o Matrix Revolutions, para vocês terem uma ideia do que eu penso sobre os 3 filmes anteriores da franquia Matrix, que ganha um novo episódio agora, dirigido pela Lana Wachowski, sozinha, sem a Lily. E uma coisa que eu acho importante vocês entenderem, ao ouvir o que eu tenho pra falar aqui nesse vídeo, é a diferença entre cinema clássico, de Hollywood principalmente, cinema moderno e cinema pós-moderno. No cinema clássico de Hollywood, tem duas coisas que são as principais leis. Uma delas é causalidade, ou seja, as narrativas clássicas de Hollywood falam de histórias em que tudo é causado por algo que você vê na tela, tudo é justificado numa corrente causal, que faz a gente esquecer da realidade pra fora do filme e entrar naquela história e acreditar que aquilo é uma história real. A gente suspende a descrença, a gente suspende o nosso ceticismo pra embarcar com os personagens quase num transe. Já nas narrativas modernas, que começaram a ser mais prevalentes no cinema mundial, ali nos anos 60, principalmente 70, os cineastas se permitem que a forma do filme, é daí que vem o termo formalismo, que a forma do filme assuma um papel tão importante quanto, e às vezes mais importante do que a ilusão da verossimilhança. Então muitas vezes o diretor e também os outros membros da equipe do diretor conseguem usar artimanhas, conseguem usar técnicas, estratégias narrativas para desenvolver elementos que você vai pensar sobre eles, mesmo que eles estejam evidentes demais e que você entenda, você saiba que tem realizadores ali por trás fazendo você pensar naquilo. Já as narrativas pós-modernas se constroem dentro de um universo que já é o universo quase do pastiche, no sentido de que é um universo que não tenta simular a realidade. Você assiste um filme, você não tá vendo personagens que você tem que acreditar que são pessoas de carne e osso, mas ele já se passa dentro do universo ficcional. Então são filmes que sabem que são filmes, são séries que sabem que são séries, porque eles habitam num universo que já é um universo de soma de várias referências, também acumuladas da história da própria franquia, no caso, no cinema, reconhecendo esses elementos como parte do universo deles. E aí a diferença dos filmes da narrativa clássica, dos filmes que tentam uma narrativa mais pós-moderna, é que ao invés de você se iludir que você realmente tá entrando numa história real, você sempre tá pensando sobre o fazer cinematográfico e a maneira daqueles realizadores de contarem a história. E qual é o problema de hoje, em 2021, você contar uma história
história que é 100% ou que tenta ser prioritariamente uma narrativa aos moldes clássicos de Hollywood. Porque a gente não é mais tão ingênuo quanto a gente era antigamente. A gente sabe que aquilo é um filme e a gente já viu aquele tipo de história tantas vezes que quando a história começa, se ela não é extremamente original, a gente já sabe de onde ela vem, a gente já sabe que tipo de estrutura o filme tá usando, a gente já sabe as referências, a gente tem referência na televisão, nos videogames, de tanto lugar, que é falso quando o filme finge ser uma história que realmente você precisa acreditar que aquilo tá acontecendo mesmo. E qual é o problema, por exemplo, dos filmes da Marvel? Porque os filmes da Marvel, eles tentam fazer a questão pós-moderna metalinguística apenas em doses homeopáticas. Então, de vez em quando, tem um personagem que dá uma piscadinha e faz um comentário sobre a franquia da Marvel, por exemplo. Ou sobre algum outro personagem que não faz parte daquele filme, mas que faz parte do universo da Marvel. E aí o problema é que você sabe, né? Ah, que legal, ele tá falando de tal filme, ele não sei o quê. Mas aí você pensa e fala, ué, mas como que ele sabe? E aí você sai do filme, você sai da história, e no final, o filme quer te trazer de volta e fazer você acreditar que todo mundo morreu. Metade dos personagens que vão ter continuações das franquias deles nos próximos anos morreram. Acredita que eles morreram, chorem no cinema. E é claro que você não chora, que você fala, eu sei que eles não morreram. O que o Matrix 4 faz, que a Lana Wachowski faz, é desde o começo do filme criar uma história que sabe que faz parte do universo Matrix, e ela usa uma sacada genial, que é a questão do Neo, pra quem já viu o filme, isso não é um spoiler, tá logo no começo do filme, ter se transformado num designer de games que criou um videogame que é a história do Matrix original, porque a história do Matrix original faz parte do universo desse novo Matrix, e ao mesmo tempo em que a Lana Wachowski tenta fazer mais ou menos um reboot da franquia aos moldes do que fez o J.J. Abrams com Star Wars, aos moldes até do que fez o George Miller com o Mad Max Estrada da Fúria, como os filmes de Jurassic World fizeram recentemente também, mas a diferença é que a Lana Wachowski meio que faz isso, não é 100% isso, tem várias batidas do filme que emulam as batidas do filme original e dos outros dois filmes da franquia, mas principalmente do original, mas ela tá usando a narrativa desse filme pra comentar, pra discutir o que ela tá fazendo e também a lógica das grandes franquias de blockbuster de Hollywood. O que, como eu falei no começo desse vídeo, é muito mais estimulante pra espectadores adultos. Tanto que tem um momento ali, logo no prólogo do filme, que é uma sequência muito eficiente com a personagem Bugs, que é uma ótima personagem e que inclusive tem um nome, né, Bugs, que é como se fosse um bug de computador, né? Ela fala que é por causa de Bugs Bunny, né, do Pernalonga, mas na verdade a gente sabe que é um trocadilho com bugs de bug de internet, de computador. Esse, só pra abrir um parênteses, é um filme que às vezes utiliza os nomes dos locais, dos personagens, das empresas, de uma maneira meio óbvia. Então você tem uma cena de ação que lá no fundo você tem uma cafeteria e o nome da cafeteria é Simulate, que é um trocadilho de simulação, porque aquilo é uma simulação, e latte, tipo de café com leite e tal, desses cafés tipo Starbucks. E tem vários, né? Então, por exemplo, a empresa de videogame se chama Deus Máquina, sem o X, porque não é um deus fora da máquina, mas é um deus dentro da máquina que tá fazendo com que algumas coincidências aconteçam pra essa história acontecer, ou então trazendo uma nova história que não conecta muito com o final, principalmente de Matrix Revolutions. A gente nunca vai entender, vocês não vão entender no final desse filme o que aconteceu com a Trinity no final de Matrix Revolutions e principalmente com o Neo, mas vá lá, né? Isso é um defeitozinho menor. Mas voltando, naquela sequência inicial, no prólogo já tem uma frase que é muito legal, porque a personagem da Bugs e a equipe dela, que inclui o Morpheus numa versão mais jovem, né, vivida pelo Yahya Abdul-Mateen, a Bugs é vivida por sua vez pela ótima Jessica Henwick, e nessa cena eles estão invadindo uma simulação criada pelo próprio Neo, e aí o que acontece é que tem um diálogo ali nessa sequência, que é uma sequência de ação, em que a Bugs fala algo do tipo, ah, essa não é a história que a gente espera ver, quando ela vê a Trinity batalhando ali com alguns adversários, e aí o que o filme tá falando é, pra gente, ó, essa não é a refilmagem, o remake que vocês esperam, é uma forma cínica, porque na verdade esse filme não é exatamente um reboot do original, mas tem questões que também vão ser, mas o que o filme tá fazendo ali é convidar a gente pra pensar sobre isso desde o começo. Ah, então beleza, esse é o mesmo filme de sempre ou não é? E a minha resposta, depois de assistir o filme, é que não é, apesar de, como eu já falei anteriormente, ele ter várias batidas parecidas, tem toda aquela questão do Neo reacordar pra começar a entender de novo que ele faz parte de uma realidade que não é real, né, de uma realidade simulada, e aí ele tem que tomar a decisão de novo de pegar a pílula azul ou a vermelha, ele de novo vai pra aquele ambiente todo branco em que o Morpheus vai passar pra ele uma nova versão da realidade, da maneira que as coisas estão agora, mas apesar dessas batidas parecidas, o filme não segue a trilha, né, o passo a passo do filme original, até porque os temas que ele tá discutindo aqui são completamente diferentes. Se no filme original, e tem até uma cena desse filme aqui que brinca com
isso, né? Que tem uma sala de roteiristas do videogame em que eles estão discutindo sobre o que é o filme original de 1999, ou no caso deles lá, sobre o que é o primeiro jogo. E aí tem gente falando que não, é uma crítica à exploração e à prisão do capitalismo. Não, é na verdade uma metáfora para a realidade trans. E todas aquelas alternativas são alternativas válidas que as irmãs Wachowski validam e que o filme original permite. Por outro lado, esse filme aqui, o Matrix 4, Matrix Resurrections, é um filme, como eu falei, sobre a indústria de Hollywood e sobre como a realidade dos filmes está cada vez menos crível, porque cada vez mais eles são produtos que servem para vender muitos ingressos, para trazer muita gente para assistir aos streamings, e eles acabam sendo uma simulação de realidade, ou então enganar você de que é algo novo, quando na verdade não é, e de certa forma isso também é uma ilusão irreal. Voltando para aquela questão dos termos utilizados, né, por mais que, por exemplo, aqui tenha Bugs, que é uma correspondente da Switch do filme original, que é a personagem não binária do filme. Isso é muito legal porque o filme sempre foi sobre esse antibinarismo, ao mesmo tempo que ele é sobre um mundo binário, que é o mundo de escolher a pílula azul ou a pílula vermelha. Eu acho que nesse filme aqui, a Lana Wachowski exagera um pouquinho, juntamente com seus co-roteiristas, na utilização do termo binário, não binário, é muito binário, é binário demais o filme inteiro, mas isso também é algo que está sendo discutido. Tem ali umas pinçadinhas de questões sobre saúde mental, então tem toda aquela questão envolvendo o personagem do Neil Patrick Harris, que depois a gente vai descobrir a real natureza dele, mas que por boa parte do filme ele é um psicanalista, e tem toda aquela questão de uma análise do Neil, e a gente nunca acha realmente que é isso, mas talvez poder ser um esquizofrênico, que na verdade está imaginando tudo aquilo. É muito legal porque o filme, ele usa questões que hoje são muito discutidas e que não eram na época do filme original, de processos terapêuticos, de saúde mental, então todas aquelas técnicas que são usadas para tentar trazer o Neil, entre aspas, para a realidade, trazem um tom de contemporaneidade pro filme, aquela coisa de ele tentar ficar no aqui e agora, de tocar a calça dele, né, sentir a textura do sofá, para tentar sair das ilusões, que a gente sabe que na verdade no filme é o contrário, na verdade aquilo é a realidade e o Neil Patrick Harris tá fazendo ele voltar pra ilusão. E se eu fosse ficar falando aqui de todos os temas que esse filme tenta trabalhar de maneira breve em alguns momentos, eu teria mais tempo de vídeo, porque é um filme realmente interessado em discutir ideias, trazendo essa da natureza, do momento da indústria de Hollywood no seu centro, do que de fazer uma ação descerebrada. A ação não é nada revolucionária, mas é uma ação competente, e não é aquela ação descerebrada, sem parar pra processar o que tá acontecendo, como acontecia no pior da franquia, que é o Matrix Revolutions. Como eu falei, o filme tem alguns probleminhas, então tem alguns furinhos de roteiro que eu acho que são perdoáveis diante do que a Lana Wachowski tá fazendo no restante do filme. Por exemplo, quando o Neo tá lá de novo vivendo na Matrix, acreditando que ele é aquele designer de games, blá 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 blá, ele toma pílulas do psicólogo vivido pelo Neil Patrick Harris, que talvez seja um psiquiatra, senão ele não poderia receitar remédio, mas até aí tudo bem. Aquelas pílulas são azuis, e o Neo, quando ele decide parar de tomar as pílulas, e ele criou o jogo Matrix, em que tem a questão da pílula azul e da vermelha, ele começa a acumular as pílulas, e tem uma hora que tem uma cena lá que ele tá com todas as pílulas azuis na mão. Será que ele não pensou, né? Como assim? As pílulas são azuis e ele sequer imaginou o que estaria por trás daquilo? As pílulas, inclusive, são exatamente iguais às que ele criou pro jogo, entre aspas, né? Iguais às do filme original. Mas, no final das contas, como eu falei, é um filme para adultos, é um filme que desenvolve temas complexos, que é claro que traz de novo a nostalgia. Naqueles breves flashes que ele traz do filme original, a gente é pego pela nostalgia, pelo saudosismo também, de ter o Keanu Reeves de volta, de ter a Carrie-Anne Moss de volta, sentir falta do Lawrence Fishburne, mas é um filme que me satisfez. Não é um filme do nível do original, mas aí também é demais. A gente se acostumou a exigir muito das irmãs Wachowski e da série Matrix. Se eu fizesse aquela pergunta do começo desse vídeo pra mim mesmo, ou se vocês me fizessem, eu escolheria sem dúvida nenhuma, sem pensar duas vezes, a pílula vermelha. E vocês? Vocês gostaram do filme? Vocês concordam, discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Venham aqui embaixo dizer o que vocês pensam. Concordem tranquilamente, com educação, com respeito. Quem me xingar vai ser silenciado. Quem for educado vai ficar aqui, vai conversar comigo. Vamos manter essa conversa depois do vídeo. E por hoje eu vou ficando por aqui. Claro, se inscreve no canal, curte esse vídeo e acho que é isso. Um abraço. Tchau.